Este é o Jornal da Hako TV. Bem-vindo a espaço informativo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. Vamos a reportagens. A Comissão Provincial de Eleições procedeu este domingo à divulgação dos resultados preliminares do apuramento provincial das 1062 Assembleias de Voto das eleições presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais que tiveram lugar no passado dia 15 de outubro, que dão uma larga vantagem a Frelimo e o seu candidato à presidência da República, Felipe Jacinto Nunes. Na província de Nampula foram inscritos 2.364.460 eleitores, dos quais 1.062.212 foram às urnas, tendo resultado em 1.302.248 abstenções, 45.630 votos em branco e 20.720 nulos. Na eleição do Presidente da República foram apurados 950.245 votos válidos, o correspondente a 90,11%, distribuídos da seguinte maneira: Felipe Jacinto Nunes, 546.484, 59,51. Davis Bebo Simão, 34.266, 3,95%. Osofo Momad, 314.445, 34,3%. Mário Albino, 17.204, corresponde a 1,87%. Na eleição para deputados da Assembleia da República foram inscritos em toda a província de Nampula 2.364.460 eleitores, dos quais 1.027.930 foram às urnas, tendo-se registado 57.995 votos em branco e 32.809 nulos. Foram apurados 921.406 votos válidos, que foram distribuídos pelos vários concorrentes da seguinte maneira: Frelimo, 555.204, corresponde a 58%. MDM, 33.060, corresponde a 3,80%. Renam, 314.605, corresponde a 36,20%. Amus, 17.368, corresponde a 2,00%. Para a Assembleia Provincial, Nampula inscreveu 2.364.460 eleitores, dos quais 1.062.212 exerceram o seu direito de voto, que resultaram em 1.302.241 abstenções, 45.630 votos em branco e 20.725 nulos. Foram apurados 957.245 votos válidos, o correspondente a 90,11%, distribuídos pelos vários concorrentes, obedecendo a seguinte ordem: Frelimo, 555.204, 58%. MDM, 33.060, 3,80%. Renam, 314.605, 36,20%. Amusi, 17.368, 2,00%. Acabei de ler aquilo que foi o resultado da eleição de 15 de outubro. A Frelimo, na província de Nampula, considera que a vitória do seu partido nas eleições gerais reflete o trabalho de base desenvolvido pelos militantes durante a campanha eleitoral que antecedeu a realização do escrutínio. A chefe da Brigada Central de Assistência à província de Nampula reagia desta forma à divulgação dos resultados preliminares das eleições presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais. Margarida Talapa, que falava a comunicação social momentos depois da divulgação dos resultados preliminares pela Comissão Provincial de Eleições, referiu que o trabalho de base levado a cabo pelos membros e simpatizantes do partido teve reflexos positivos dos resultados alcançados nas eleições do passado dia 15 de outubro. Esta vitória é o reflexo de muito trabalho
de uma organização efetiva durante o processo, não da campanha, mas antes, na preparação e durante o processo da campanha eleitoral, naturalmente sob a liderança do nosso querido presidente e candidato da Frelimo. Esta vitória significa para a Frelimo uma grande responsabilidade, mas queria apelar a todos os membros simpatizantes da Frelimo para se manterem calmos, esperarmos pela validação dos resultados ao nível do Conselho Constitucional, o anúncio primeiro na Comissão Nacional de Eleições, depois a validação dos resultados e aí então, naturalmente, iremos comemorar a vitória da Frelimo. Mas estamos satisfeitos realmente pelos resultados, significa trabalho que nós realizamos na província. Refere-se o candidato presidencial da Frelimo, ao nível da província de Nampula, obteve 546.484 votos, o correspondente a 59,51%. O presidente do partido Renamo considera que os resultados das eleições gerais que estão a ser divulgados pelos órgãos eleitorais constituem uma fraude inquestionável que deitou abaixo todas as expectativas do povo moçambicano. O Sulfumado fez estes pronunciamentos durante a abertura da reunião extraordinária da Comissão Política do partido, que esta segunda-feira teve lugar na capital do país, Maputo. O desejo dos moçambicanos e da comunidade internacional é que essas eleições, antecedidas do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional e da visita do Papa Francisco ao nosso país, fossem livres, justas e transparentes. Contrariamente a essa vontade comum e genuína que todos tivemos, eleições vergonhosamente mais fraudulentas jamais vistas no nosso país e no mundo inteiro. Em face desta escandalosa fraude, o partido Renamo tem estado a receber a pressão de todos os quadrantes da sociedade moçambicana e não só, de modo a fazermos tudo para repormos a verdade eleitoral. Neste sentido, convocamos esta sessão extraordinária da Comissão Política Nacional, alargada a outros quadros, para, em conjunto, encontrarmos as melhores soluções deste diferendo eleitoral. A ação do Movimento Unido para a Salvação Integral manifestou a sua indignação pelos resultados do apuramento provincial apresentados este domingo pela Comissão Provincial de Eleições em Nampula. O AMUS contesta e diz que o processo de votação na província de Nampula foi caracterizado por várias irregularidades engendradas para favorecer o partido Frelimo. O secretário-geral do partido, que falava esta segunda-feira em exclusiva à Hack TV, considerou que os resultados apresentados pela Comissão Provincial de Eleições não revelam a realidade e foram forjados para dar vantagem ao partido Frelimo e ao seu candidato à presidência da República, Filipe Jacinto Nunes. Porque nós consideramos que a eleição não foi uma eleição livre, justa e transparente, como tem sido a tônica da Comissão Nacional de Eleições. E com relação a este processo, nós reafirmamos o nosso compromisso com os moçambicanos. Consideramos nós que as eleições, ou por considerarmos nós que as eleições não foram livres, o que nós vamos fazer desde já é impugnar este processo que não foi justo, livre e transparente. Esta impugnação vamos desde o dia ou a data do anúncio do processo remeter aos órgãos competentes, porque não podemos continuar neste processo, não podemos continuar a brincar com os moçambicanos, com a imagem de democracia, a imagem de realização de eleições, com uma percepção toda ela fraudulenta. Hermínio Sumaíla referiu que entre as irregularidades registradas durante o processo de votação destacam-se o enchimento de urnas, repetição de votação protagonizadas por observadores fantasmas e falta de consideração pelas reclamações apresentadas pelos delegados de candidatura.
porque não podemos continuar assim. As eleições, todos podemos observar que houve um processo de enchimento nas urnas, houve repetição de votação junto dos observadores e observadores fantasmas que não existiam. Então esse todo o rol de atividades, vamos dizer, chega e não junto das entidades que competem, e nós esperamos mesmo que, junto da Comissão Nacional de Eleições, que por sua vez também é liderada por religiosos, que façam a justiça, tragam aquilo que é a harmonia para os moçambicanos. A ação do Movimento Unido para a Salvação Integral garantiu que vai intentar uma ação de contestação junto às entidades de gestão do processo eleitoral para que sejam averiguadas as anomalias registradas durante a votação e no apuramento dos resultados das eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais. O Movimento Democrático de Moçambique em Nampula promete intentar uma ação de impugnação dos resultados das eleições gerais apresentados este domingo pela Comissão Provincial de Eleições. O MDM argumenta que os dados não correspondem à vontade popular e foram apurados de forma fraudulenta para favorecer o partido no poder. A posição foi manifestada esta segunda-feira pelo delegado provincial do partido, que acrescentou terem sido colocados de forma premeditada membros das mesas de votação pertencentes à Organização da Juventude Moçambicana em detrimento de representantes de partidos políticos da oposição. A nossa reação é de não reconhecimento dos resultados, porque aceitar esses resultados significaria desrespeitar aqueles eleitores que foram aos postos de votação e não encontraram os seus nomes lá. Significaria desrespeitar aqueles nossos membros MVs que foram excluídos pelo partido no poder e substituídos à revelia do partido por membros da OJM do partido Frelimo. Aceitar estes resultados significaria concordar com os diversos boletins pré-votados que foram encontrados em diversos cantos dos distritos da nossa província e, se não, do nosso país. Portanto, mais uma vez, viemos de forma clara dizer que o MDM não concorda com estes resultados, até porque estrangeiros foram facilitados pelo regime a votarem nestas eleições. Vasco Napau apelou aos membros simpatizantes do seu partido para observarem a calma e aguardar pela tramitação dos processos que são remetidos aos órgãos competentes sobre as irregularidades registradas durante a votação e na fase do apuramento dos resultados. Os membros do partido MDM, tal qual o partido é um partido de paz, estejam em calma para que, dentro dos preceitos legais, o partido possa levar avante um documento necessário para que este não reconhecimento das eleições seja uma realidade e que todos os membros do partido, em devido momento oportuno, tomem o conhecimento dos avanços que estão a ser feitos. O Movimento Democrático de Moçambique reafirma a sua posição de se distanciar dos resultados apresentados pela Comissão Provincial de Eleições por não constituírem a escolha do povo. A Polícia da República de Moçambique registrou uma redução de casos criminais ocorridos durante a semana finda na província de Nampula. Durante o período foram registrados 17 casos criminais, contra 18 de igual período do ano anterior, o que representa uma redução na ordem de 5,6%. Os dados foram apresentados esta segunda-feira pelo porta-voz da corporação durante o habitual briefing com a comunicação social, onde igualmente foram avançados dados sobre os bens recuperados durante as ações da polícia. Foram recuperados alguns bens, a destacar para um computador, 2 motorizadas, um monitor, 22 varões de construção, um Mauser, cabos de imagem, um telemóvel, 4 cabritos e 2 cartões de memória. Tudo isto foi graças a um trabalho realizado pela PRM
onde 6.594 cidadãos foram interpelados na via pública. Destes, 2.274 foram conduzidos às nossas subunidades policiais e, como fiz referência, 31 ficaram detidos. Numa outra abordagem, a PRM apela aos cidadãos para conterem os ânimos e aguardarem pela divulgação dos resultados das eleições gerais pelos órgãos competentes. Um apelo a todos os cidadãos a nível da nossa província de Nampula para que mantenham-se calmos no processo em que forem divulgados os resultados e que, em caso de houver necessidade de reclamação de alguma situação inerente à publicação dos resultados, que recorram de forma pacífica às instituições que estão diretamente ligadas à publicação dos resultados e que não façam, que não criem situações de desordem pública, evitando assim congestionar as nossas urbes, evitando criar situações em que a polícia tenha que intervir e que sempre a situação não acaba tendo resultados positivos tanto de um lado como para o outro. No período em referência, a Polícia da República de Moçambique registrou a ocorrência de um acidente ferroviário do tipo colhimento que resultou em ferimentos graves da vítima. Moradores da unidade comunal Josina Machel, no bairro de Moala Expansão, pedem a construção de um passadiço sobre o rio Moala para garantir a circulação de pessoas e bens naquela região do município de Nampula. De acordo com os moradores, a falta de condições para travessear naquele rio está a criar enormes transtornos em virtude de estado avançado de degradação em que se encontra o passadiço atualmente existente. Bem, da forma como eles passam, mas nunca ficaram assim aflitos. Para eles é normal, sim. Mas a ponte está a ficar boa? Por enquanto está ficando, mas como colocaram ferros, está resistindo cada vez mais. É muito perigoso, porque a água que passa aqui, passa água com muita velocidade e fora disso, em questão desse tempo quando aproxima, aqui houve muita gente que fica parada, tipo a reparar, a controlar e muita gente mesmo que ficam sem como. Nós perdemos nossos filhos aqui, perdemos muita gente, perdemos nossos sobrinhos, perdemos até os nossos vizinhos. Exatamente. Eu gostaria mesmo que ele desse um olhar só para a mesma ponte. Gostaria mesmo que ele fizesse um favor, fazer uma maneira qualquer para poder proteger os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos filhos. Os moradores referem que o problema foi canalizado às estruturas competentes que prometeram criar condições para o melhoramento das condições para garantir a travessia segura entre as duas margens do rio. O chefe da unidade reconhece o problema e diz que o passadiço atualmente existente foi construído com base no material precário resultante de contribuição dos moradores que enfrentavam muitas dificuldades para a travessia do local. Daquele ponte, nosso ponte em si precisa de uma ajuda. Sim. Precisamos ferro, precisamos pedras, areia, uma ajuda. Mas quem costuma fazer aquela ponte? É o secretário Alberto Bamata Samuel. Sim, que então, contribuir. Mas em si queremos um ajudo. Sim. As autoridades municipais? Queremos as autoridades municipais, que é nosso presidente do Conselho Municipal. Estamos à espera dele só porque, assim como ele tinha nos falado que ia vir, até hoje ainda não estamos a ver ele. Eu penso muito que pode ver com essa situação aqui. Estamos muito mal. Ainda não ouvi se já houve colocação disso, mas para eles fazerem isso aqui, acho que eles tentaram falar para o município, ele não fez, e tentaram fazer contribuição de procurar ferros de madeira para fazer dessa forma. A unidade comunal Josina Machel possui mais de 3.000 moradores que se dedicam principalmente a atividades de comércio informal. Feita esta edição, o conselho que nós achamos para esta noite, aqui recite sempre os doados ao dormir, para si, para as crianças, também para casa, para que os demónios, Shayatin, e também com aqueles que incomodam os outros durante aquela noite, não possam entrar na sua casa. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.